Bem, hoje o presidente Jair Bolsonaro, por volta das 8h20 da manhã, deu uma entrevista coletiva na saída do Palácio da Alvorada e falou com mais, foi mais claro ali, mais direto ao ponto do que no pronunciamento à nação de ontem à noite. E é por isso que a gente vai colocar aqui novamente, para quem não ouviu e para quem já ouviu, acompanhar novamente conosco alguns trechos do que disse o presidente Jair Bolsonaro nesta manhã, naquela entrevista coletiva, o quebra-queixo de todos os dias com os jornalistas na saída do Palácio da Alvorada. Primeiramente, ele disse que, para ele, os governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro se acham os salvadores da pátria. Não estou preocupado com a minha popularidade. Eu tenho uma missão de 4 anos. Se vai ser 8, a gente vai ver em 22. Nós temos que tomar decisões nesses momentos difíceis. Não é eu procurar a mídia e ter um discurso de calamidade, de histeria, como se eu fosse o pai de todos os brasileiros. Alguns poucos governadores, não são todos, especial Rio e São Paulo, estão fazendo uma demagogia barata em cima disso, para esconder outros problemas, se colocam junto à mídia como salvadores da pátria. Não adianta governador depois vir pedir GLO para mim, porque não teremos gente o suficiente para conter o caos que, infelizmente, já aparece no horizonte. Jair Bolsonaro também, nessa entrevista coletiva de agora cedo, defendeu que a população volte a trabalhar. O que precisa ser feito? Botar esse povo para trabalhar, preservar os idosos, preservar aqueles que têm problema de saúde. Mais nada além disso. Caso contrário, o que aconteceu no Chile vai ser fichinha perto do que pode acontecer no Brasil. Todos nós pagaremos um preço que levará anos para ser pago. Se é que o Brasil não possa ainda sair da normalidade democrática que vocês tanto defendem. E aqueles caras que falam, a economia é menos importante do que a vida. Cara pálida, não dissocie uma coisa de outra. Sem dinheiro, sem produção, porque o homem do campo também vai deixar de produzir. Nós vamos viver do quê? Bem, e depois, mais na frente, na entrevista, questionado sobre essa questão da normalidade democrática, ele disse que a esquerda, nas palavras do presidente, pode se aproveitar de um momento desse para voltar ao poder. Não é o meu interesse fazer nada nisso. Então, só esclarecendo aqui, porque houve depois um pronunciamento posterior sobre isso. Também falou sobre isolamento vertical na crise do coronavírus, que é o que ele defende e vai conversar com o ministro da Saúde a respeito. O isolamento tem horizontal, que estão fazendo aqui, né? E tem o vertical. É o vertical. Você peguei um vídeo agora do Japão, todo mundo na normalidade. Você tem que pegar o idoso e isolá-lo. Tá com hotéis ou em casa. Pô, cada filho cuida do seu pai, do seu avô, poxa. Não quer que eu contrate uma pessoa para cuidar de cada idoso, é impossível. Eu não sei a massa de idosos, tem no Brasil são alguns milhões. Esse é o pronunciamento nessa manhã do presidente Jair Bolsonaro saindo do Palácio da Alvorada, reiterando, né, o que ele colocou ontem, acho que hoje até com tintas mais fortes, naquele pronunciamento que foi feito em cadeia de rádio e TV às 8h30 da noite. Houve um impacto tremendo ontem à noite, né, Thaís? Porque acho que ninguém esperava esse tom, né? Havia, até pelo comportamento prévio do presidente, né, de se colocar à disposição para conversar com governadores, aliás, como se isso fosse, né, alguma coisa além da obrigação dele, assim como é a obrigação dos governadores também, estabelecer contato com o presidente da República. Mas, enfim, havia uma expectativa de que a coisa caminhasse num outro sentido. Ele não é obrigado a concordar com teses com as quais ele não, ou nas quais ele não acredita, né? Ninguém exige isso de ninguém, esse tipo de esforço. Agora, confrontar a palavra de tanta gente, inclusive do próprio ministro, em rede nacional de rádio e televisão, perder um tempo danado atacando a mídia, que erra, sem dúvida alguma. Nós, como diversos outros setores, teremos de fazer
depois de passado esse período todo, um meia-culpa sobre o que foi certo, sobre o que foi errado, sobre o tom que demos aqui, o tom que demos acolá, se a gente não menosprezou isso lá no começo, né? Quando comparava o coronavírus com outras doenças, ou se a gente deu peso demais para o coronavírus e menosprezou outras doenças, como dengue, chikungunya, por exemplo, né? Isso tudo vai ser motivo de reflexão para todo mundo, né? Todo mundo vai sair diferente desse episódio aqui. Porém, algumas figuras neste momento, alguns setores de atividade neste momento, tendem a assumir a bronca, sem ficar pensando em outras questões que não resolver problemas, fazer o seu papel da melhor maneira possível, sem querer ser corporativista aqui, longe disso. Eu acho que nós, aqui na Rádio Bandeirantes e no nosso setor como um todo, temos ajudado a prestar um serviço bastante importante, a informar a população, a ajudar os comerciantes. A Rádio Bandeirantes tem uma campanha no ar e nas redes sociais para tentar ajudar os comerciantes que se viram da noite para o dia sem poder abrir os portões. Então, nós estamos procurando aqui desempenhar o nosso trabalho da melhor maneira possível. Qual é o trabalho mas das autoridades? Nos atropelam muitas vezes. Então, mas Rafael? isso. Você sabe que, olha, acabo de receber um vídeo, fazia tempo que ele não se manifestava, do ministro da Educação, o Abraham Weintraub. Sabe o que ele está anunciando? Aí não dá, né? Sabe o que ele está anunciando? 450 milhões de verba para todas as escolas do Brasil comprarem álcool gel, sabonete, água sanitária e chamar de volta as crianças para a escola. Pode? Você acredita? Abraham Weintraub fazendo isso. Acho que como ele ficou fora do noticiário, falou, não posso ficar de fora. Você acha que isso vai resolver? 450 milhões para todas as escolas públicas brasileiras comprarem esses produtos de higiene e de limpeza. Não, e assim, para voltar? Tá resolvida a questão. Pode chamar de volta assim. E o pior é que tem professores e diretores que estão se confundindo com as palavras do ministro, porque acham que é para chamar de volta as crianças. Imagina. Então, o que a gente tem aqui, eu acho muito claro, é uma disputa política. Infelizmente, o coronavírus aqui no Brasil virou uma imatura, porque tá cheio de gente imatura por aí. Eu acho que essa é uma outra discussão. Eu tô cheio de discussões hoje aqui, né? Mas uma outra é o seguinte: para que tipo de gente nós demos poder, né? Com uma dose de imaturidade gravíssima, né? Que se deixa levar e se deixa conduzir por ciúmes de outras pessoas, né? Ou gente que faz qualquer negócio para manter o emprego, né? Você não pode dobrar muito a espinha, né? É claro, mas na hora que você dobra, tem aquele velho ditado, né? Dobra o espinho, ajoelha demais, se dobra demais, mostra a bunda, como costumam dizer, né? Tem ministro aí fazendo o arco da velha para não perder o cargo, e infelizmente o ministro da Educação é um deles. Eu repito, eles têm... Quem sou eu para dizer isso, né? Mas eles têm toda a autonomia e direito para pensarem o que bem entender. Se eles chegarem à conclusão de que as escolas têm de ficar abertas, ótimo. Olha, por exemplo, a gente entrevistou a Zeina Latifi aqui semana passada, a economista, consultora em economia. Ela foi nossa convidada no Canal Livre domingo. Ela propôs uma boa discussão. Será que a escola aberta não é melhor para a criança pobre do que ficar em casa com um monte de gente? Às vezes com o avô e com a avó, porque ela não tem como morar em outra casa, porque não tem como ficar em outro cômodo. Será que ampliar o horário na escola não é bom? É uma discussão, né? Claro que a gente vai se deparar aí com dificuldades financeiras, falta de funcionário, mas por que não, né? O que eu estou dizendo é o seguinte: não necessariamente o ministro da Educação está errado no que ele propõe, que é a reabertura da escola, mas ele tem de propor a reabertura da escola propondo a conciliação, dizendo o seguinte: olha, eu proponho a reabertura das escolas para a gente transformar o meio período em período integral, para a gente tirar a criançada a maior parte do tempo da rua ou de dentro de casas em que não há espaço para todo mundo ficar a 2 metros de distância, e deixá-las na escola, mesmo que o ano letivo seja interrompido, mas dá a elas um abrigo minimamente mais saudável. Agora, vir com essa história, dou dinheiro para você comprar sabão para lavar a mão, sabe, é só para dar suporte
ao que disse ontem à noite o presidente da República para ele manter o emprego, para continuar sendo louvado pelos seguidores do Olavo de Carvalho nas redes sociais. Quer dizer, assim a gente não vai a lugar nenhum, né? E nós temos, né, Rafael, protagonistas adotando postura de espectadores, né, sugerindo coisas. E aí o que a gente precisa nesse momento, pelo menos das nossas autoridades, são as ações, né, o direcionamento daquilo que vai acontecer na vida da população, né? Você vê que o presidente da República, em nenhum momento no discurso de ontem e na entrevista de hoje, ele determina algo. Ele sugere que nós vamos ter um grande problema na economia. Isso é análise que está posta desde o início do primeiro momento. Aliás, as outras autoridades criticadas por ele mencionam a economia também nas atitudes tomadas e tentam cercar com outras ações para que o reflexo seja o menor possível, claro, na atividade econômica. A gente tem aqui em São Paulo fábricas que anunciaram que estão funcionando com procedimentos que foram adotados para a gente não ter uma queda na nossa produção industrial. Então, são medidas que estão adotadas. Agora, quando o protagonista, né, da ação vira um espectador e um comentarista, a gente bagunça o debate e não vê um direcionamento. O presidente em nenhum momento disse o seguinte: olha, o caminho está determinado a partir de agora, é o isolamento vertical. Ele propõe isso, joga e traz essa informação de que o reflexo para a economia será mortal se não adotarmos esse procedimento daqui para frente. Essa mistura, né, que não faz bem para a sociedade nesse momento, confunde, né, a população, não traz luz para o debate, para as ações. E esses debates importantes aí sobre o que devemos ou não adotar, mudanças que podemos corrigir, né, para que realmente o impacto seja o menor possível na economia, elas ficam pelo caminho contaminadas aí pela efusividade das palavras do presidente da República, né? Pois é, qualquer decisão que a gente tome agora vai ter consequências, não é? Qualquer restrição maior, menor, volta, não volta, tudo vai ter consequências. Eu acho que você tem razão, Pedro. Ninguém que ocupa cargo público agora pode ser espectador. Todos eles têm que dizer para que vieram, não é? E falar, olha, vamos fazer isso e para reduzir os efeitos negativos dessa minha decisão, estamos fazendo isso, isso e aquilo, aumentando o respirador em hospital, colocando mais máscara, colocando leito de UTI. Precisa ter um plano de contingência. O que a gente não pode ter a impressão é que só existem dois caminhos para seguirmos, ou optarmos por preservar vidas ou por preservar a economia, e que cada um dos dois tem suas consequências terríveis. Isso não é justo de se fazer com a população. A gente tem que dizer que, de fato, vamos trilhar um caminho, nossa escolha é essa, e para mitigar, para fazer com que sejam menores as consequências desse caminho, estamos tomando várias providências. E isso precisa colocar o pé no chão, não é? Enquanto não se coloca e se fica ali na briga política, vai ficar no discurso, calma nessa né, Zé hora, Paulo? né, Thaís? Pois é. Então, e sobre esse vídeo aí do ministro, é do dia 16, que foi segunda-feira da semana passada. No dia 16, já nas escolas, estavam avisando que a partir do dia 23, que foi essa segunda-feira, não haveria aulas. Só que a maioria das escolas, tanto públicas como particulares, já começou a dispensar os estudantes naquela segunda-feira. Então, esse vídeo veio exatamente naquele momento, está sendo hoje, acho que até por conta do discurso do presidente ontem, repassado de novo. E tem diretor aí que está achando que já é para trazer as crianças de volta, como se sabonete, álcool gel e água sanitária resolvesse o problema, né? Se fosse tão simples assim.